Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, dia 6, bora para nossa análise diária. Galera, deixem um like, compartilhem com um amigo de vocês dúvidas e escrevam um comentário que eu vou estar respondendo. Galera, é o seguinte, hoje, o tema do mercado foi a melhora nas negociações, da guerra entre os Estados Unidos e Irã, né? Então as bolsas, pessoal, as bolsas elas estão em alta, né? Estavam em alta, estão em alta, né? O S&P, Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, né? Russell também, né? A Europa também estava até com 3% de alta, só que devolveu um pouquinho mais, né? O Nikkei também ali na Ásia, né? Ali no Japão, o DAX alemão também subindo, né, galera? Então, petróleo, ele caiu forte, né, galera? O nosso petróleo ele caiu forte. Agora, nesse momento, o petróleo ele tá 7,7, né? 7,75, 6,65. A gente pode estar olhando aqui no nosso que 7,28, né? Então 7,28 de queda, galera. O Brent, tá? O Brent e o WTI, né? Então caindo 7,5 de queda, tá? Inclusive voltou a trabalhar abaixo do 100, né? Voltou a trabalhar sem um barril de petróleo, né? Tá 94,82. Então, galera, a gente viu também que os minérios trabalharam em alta. A prata 2,75, o ouro 2,75, a prata 5,87, né? Então, a prata está se movendo de forma um pouco mais alta, né, do que o ouro. O óleo também, né? Aí a gente viu que os minérios eles brilharam, né, galera? Mais de 2%. E os juros no mundo, né? Ficou um pouquinho mais flat, tá? Mais queda, né? Aqui na Alemanha também. Japão meio que no 0 a 0, tá? A tendência é que ele fique um pouquinho mais na queda. O nosso juros caiu, né? Então, dado isso, galera, bora aqui para nossa análise, tá? Então, o mercado abriu, pessoal. Galera, o mercado abriu, né? Já com um gap bem forte, né? Ele já precificou aqui. Opa, ele já precificou aqui com 1% de alta, né? Então, basicamente 2.000 pontos de alta ele já abriu, né? Então eu fiquei um pouquinho mais receoso, né, para comprar, para trabalhar nessa movimentação, né? Então, tava um pouquinho mais receoso, né, de comprar, tava só observando, né, o preço ele fazer alguma movimentação, né, ele agredia para compra. Arrefecia um pouco, né, agredia para compra. Então eu esperei, né, ele voltar um pouquinho mais, né, criar uma liquidez, aí aqui eu comprei, tá? Para justamente a gente tentar trazer para essa liquidez aqui, né, e quem sabe continuar com essa movimentação. Só que não, ele me estopou, né, galera? Então ele veio, fez um movimento mais em queda, né? E devolveu parte. É bem verdade que o mercado aqui ele já tinha precificado, tá? Ele já tinha feito desconto, né? Então, a abertura do mercado à vista, né? E a abertura do mercado americano, eu levei um leve stop aqui, tá? Então, não foi nada de muito preocupante, né? O mesmo tick está quase na mesma altura. A abertura do mercado à vista, né? E a abertura do mercado americano. A abertura do mercado à vista, abertura do mercado americano. Esperei as ações abrirem, né? Então abriu e aqui, galera, a gente teve esse arrefecimento, né? Uma movimentação um pouco mais de baixa por causa que o nosso futuro foi buscar o nosso à vista, tá, galera? Mas a tendência aqui era meio que de alta ainda, tá? A gente tá aqui 1% de alta, 0,5% de alta, tá, galera? Então, ele chegou a 1,5, né? Se eu não me engano. Isso, nós chegamos aqui, ó, 1,5 de alta, né, galera? Então, essa movimentação aqui foi
na busca, a gente estava muito na alta, a gente estava 1% de alta aqui, né, na abertura. E enquanto o nosso à vista, aqui o nosso futuro, né, o Infut, o nosso futuro foi buscar o à vista, porque o nosso ativo mãe, que era o Ibov, né, ele abriu com um gap de alta, mas ele não estava tão alto assim, tá? Ele estava com 0,5, 0,10, 0,30, e isso aqui abriu parâmetros para a gente fazer aquela movimentação que eu não peguei, tá? Então essa movimentação ela foi muito rápida, né, galera? Que acontece? A gente tem uma distorção percentual entre o futuro e o à vista, tá? Aí aqui essa distorção ela se perdeu, tá, galera? Ela além do não se perdeu, mas essa movimentação, né? Aqui essa operação ela finalizou e aqui ficou pareado, né? Porque aí 10 horas começa a nossa arbitragem, né? Que o nosso mini índice ele é proteção, tá? Ele é proteção antes da abertura dos papéis. Depois que abre os papéis, aí nós temos a nossa arbitragem, né? Com o nosso mercado à vista. Então, ele fez essa movimentação, né? A abertura do mercado, abertura do mercado aqui, né? Deixa eu até aumentar um pouquinho mais. Então a gente tem a abertura, olha só, basicamente tudo na alta, né, galera? A não ser a Petro e a Prio, né? Que estava em queda, obviamente, por causa do nosso petróleo, né? Que ele estava em queda, mas olha só, tudo na alta, né? Então, basicamente tudo na alta. Isso aqui me fez pensar. Eu comprei aqui, né, galera? Eu fiz alguns pequenos scalps, eu fiz acho que 6 operações, mas depois eu saí aqui com stop, né, galera? Porque o mercado ele virou de lado, tá? Então, até aqui, galera, a gente tinha uma movimentação de alta, tá? Porque olha só, né? Então tá basicamente tudo aqui na alta, né, galera? Mas eu deveria ter entrado mais pesado. O que eu queria era que a movimentação ela testasse de novo esse fundo aqui que ela fez, né? Ela fez uma pequena liquidez aqui, só que o máximo que ela veio foi até aqui, né? Deixa eu mostrar aqui. O máximo que ela veio foi até aqui. Aí eu estava esperando, né? Então aqui eu comprei, né? Eu estava esperando esse arrefecimento, um pequeno arrefecimento, né? Então ele veio para cá. Eu estava esperando essa movimentação um pouquinho mais embaixo, né? Só que não ocorreu. Aí aqui eu comprei dois, comprei mais dois, soltei, né? Aqui comprei mais dois, soltei, comprei, soltei aqui, né? Aqui também comprei, né? Então a abertura do mercado à vista, né? Americano, a abertura do mercado americano, a gente tem aquele arrefecimento, porque quem está comprado aqui desmonta um pouco das posições aqui em cima, né, galera? Então pode desmontar um pouco das operações, né? Porque aqui era alta, tá? Aqui era alta para o sentimento de mercado, né? Então o que acontece? Quando nós fechamos um pouco as nossas posições, né? Nós colocamos no bolso, as ordens de compra viram ordem de venda. Então por isso que a gente tem esse arrefecimento, né, galera? Então a gente tem esse pequeno arrefecimento. E aqui, galera, eu comprei, né? Comprei um pouquinho mais, aí eu comprei aqui, soltava um pouquinho aqui, comprei aqui e comprei aqui. Só que aí eu levei um stop aqui, né? E aqui eu levei com 4 contratos. Tá? Não correu muito, né? Mas acho que foi o suficiente para eu ficar negativo no dia, né, galera? Porque eu levei um stop maior. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui tem um stop maior. Aí eu levei um stop de 300 pontos com dois, né? E basicamente 400 pontos, né? Só que aqui com 4 contratos. Aí isso aqui me deixou negativo no dia, né? Fez eu devolver essa movimentação aqui, ela não perdurou, né? Depois deixei o mercado correr um pouco, né? Então ele começou, virou de lado. Eu não quis entrar vendido, né, galera? Ele deixou correr, eu deixei ele correr, né? E eu tava esperando ele aqui no POC ou no ajuste, só que ele não chegou aqui, né, galera? Porque aqui poderia rolar uma compra.
que seria mais interessante, né, ter essa compra. Essa compra aqui eu não consegui pegar, né, essa movimentação aqui pareceu interessante, a venda também, né, só que a venda aqui, ela quase tocou no POC até então, né, aqui estava o nosso, acho que estava aqui em cima, estava o nosso POC, exatamente, né, então, tirando essa movimentação, o nosso POC estava para cá, e depois ele tá passando para cá, né, então a maior área de liquidez é essa aqui, né, ele não chegou, porque eu deixei uma operação de venda bem aqui, né, queria que ele passasse pelo menos para poder chegar aqui e eu fazer uma parcial aqui na nossa no POC. Só que ele não fez essa movimentação, né? Os plays eles defenderam antes do POC, tá, galera? Aí eu não entrei, né? Então, aí a gente teve breaking news também de mercado, né? Que a gente teve o ministro ali de Israel dizendo que os Estados Unidos tá tendo uma boa recepção, né? Que eles estão começando a se entender. Então, Estados Unidos e Irã, né, galera? Só que o mercado ele ficou um pouco mais zigue-zagueando aqui no POC, né, galera? E aqui você passa muito calor, né? Então eu não pude mais nem fazer algum tipo de operação, porque para mim, né, eu procuraria vendas aqui um pouquinho mais acima, tá? Eu não gosto de operar essa região, a não ser que opere essas áreas aqui, né? Só que aqui comprado e aqui em cima um pouco mais vendido, tá? Pra gente trazer pro meio, né? Fazer parcial pro meio ou então continuar na venda, né? Se for nesse caso, ou continuar na compra, né? Vendo aqui o que o macro nos deixa ganhar, tá, galera? Então, basicamente foi isso, né? Mas olha só, galera, aqui as nossas ações, ETFs. Deixa eu mostrar aqui para vocês, que esse aqui ao lado tá melhor, né? Então a gente tem aqui, né, as nossas ações, tá? Deixa eu trazer um pouquinho mais para cá, né? Então tá aqui as nossas ações, né? Então a gente vê aqui o setor bancário, o problema é que ele arrefeceu, né, galera? Olha aqui, em azul, né? Eles começaram a ficar negativo. Itaú, YouTube, né? Petrobras e Prio aqui na queda, mais de 2%, né? 3%, 4%. A Vale, ela até tá em alta, né? Ela ficou em alta aqui, mais de 3%, 3,73%. Então a VEG também, 3,77%. E alguns setores bancários com 1% de alta, né, galera? E o nosso, os índices, né, financeiro, índice imobiliário, índice de ações de defesa, utilidade, basicamente tudo na alta, né, galera? O nosso Win agora ele tá 0,74 de alta, né, galera? Então isso aqui pesa muito, tá? Isso aqui pesa muito, por mais que nós tenhamos feito um movimento de queda, né, galera? Porque isso aqui é arrefecimento, tá? Essa movimentação aqui foi de devolver parte dessa precificação aqui, né, de alta. Mas nós estamos ainda, né, galera? Agora tá mais lateral, mas nós estamos no movimento de alta porque nós estamos 0,73 de alta para o nosso mini índice. E no Ibov nós estamos 0,85, né? Então, Bovespa aqui também, ó, 0,66, né? Tá trabalhando, fez uma movimentação correlacionada, né? É bem verdade que esse aqui é o nosso à vista, né? Esse é o nosso ativo mãe. 10 horas abre, a gente começa as operações aqui de arbitragem, né? Então basicamente foi isso para o nosso mini índice. Deixa eu falar também aqui do nosso juros, né, galera? Então os juros ele fez essa movimentação aqui, de queda. Cadê os juros? Tá, é isso aqui, né? Então os juros ele já estava aqui negativo, né, galera? Então ele está aqui menos. Aqui já está bem negativo, olha só.
menos de 1.29, né? 1.48, 1.66, 1.77. Isso aqui são os nossos vértices mais crus, né? Mais que a nossa Selic está mais crua aqui que a gente precifica, né? Esse DI F27, N27, F26, né? N26. Então, os DIs como todos estão trabalhando de forma negativa, tá, galera? Então essa movimentação é aqui menos que 0%, então ele trabalhou aqui em queda, né? Deixa eu até mostrar, o petróleo deve estar lá embaixo, tá? Cadê o petróleo? Isso, tá aqui embaixo, né? Então trabalhou um pouquinho mais flat, né? Nossos juros trabalhou também um pouco mais flat, só que para queda, né? Aliás, flat não, uma queda consolidada, mas não fazendo tantas movimentações assim, né? De topos e fundos mais descendente, né? É verdade que ele devolveu parte da movimentação aqui, nosso mini índice ele caiu, né? Então ele fez essa movimentação, nosso mini índice subiu e depois desceu, né, galera? Então, deixa eu trazer aqui o nosso dólar, né? Então, mini dólar, galera. Dólar, pessoal, o dia é um pouquinho mais diferente, né? Como os juros ele devolveu um pouco da parte, né? Que ele já estava arrefecido, o dólar ele abriu num gap de baixa, eu acho que de uns 25 pontos, tá? Então ele já ficou 0,5% negativo e basicamente 10 minutos de mercado ele já estava zerado, tá, galera? Ele procurou aqui o nosso ajuste, né? Deixa eu trazer a nossa média aqui do ajuste, que eu esqueci de trazer aqui nosso mini dólar, né? Então deixa eu colocar aqui as 4 horas, né? Tá aqui as 4 horas, aqui a média do nosso ajuste, tá? O nosso câmbio, ele ficou trabalhando, né, no preço futuro, ele criou essa liquidez, jogou ali o preço futuro um pouco mais acima, tá? Mas quase que ele consegue buscar, eu acho que o spot está errado aqui, né? O spot é aqui, esse aqui meio-dia, esse primeiro spot é aqui, né? Então tá aqui, né? Cadê a Petax? 11 horas, isso. É das 11, né? Aqui, e aqui é meio-dia. Isso. Então tá aqui o spot, né? Esse é o spot, tá? Então a gente tem aqui, né? Preço futuro, onde nossa cotação trabalha. Preço à vista, né? Que é a Petax, onde as instituições elas a Petax final, né, o nosso D0 é onde as instituições elas se travam e tem como referência, inclusive, o Banco Central e os POTs, que são esses dois, né? Essas duas cotações aqui, né? Hoje nós erramos meio ponto, né? Basicamente do nosso estudo sugerido que ocorre meio-dia, né? Que é a diferença dessa Petax para essa Petax aqui de meio ponto. A gente não teve grande oscilação entre uma e outra, né? Menos a distância de uma de outra foi menos de 5 pontos, né? De 5 pontos, né? Basicamente. Então a gente teve uma movimentação um pouco mais lateral. Tá aqui o nosso câmbio, ele não conseguiu fechar a simetria hoje, né? Porque a gente tem a média contratual, né? E o preço futuro aqui, tá? Então para ele fechar essa simetria seria interessante que ele viesse aqui na média dos contratos, tá? E de forma mais bonita, né, que eu falo para vocês com mais proficiência, seria ele buscar aqui o nosso Apetax final, né? Que ele já tocou no preço futuro. O que é interessante aqui, se ele tivesse um pouco mais na alta, né, que ele voltasse aqui e tocasse, mas como ele já tocou aqui em cima do preço futuro, né, e deixou uma PETA e deixou o POC aqui, né? E aqui a gente está o POC de hoje em cima do preço futuro. Então ele não conseguiu buscar a cotação aqui, né? A média contratual, mas deixou no maior nó de liquidez o preço futuro final, né, galera? Então, e inclusive aqui, deixa eu ver essa distância, né?
tá de 3 pontos, né? 4 pontos. Então, hoje ele meio que fechou a simetria por causa da distância, que é uma frequência no câmbio, é mais ou menos de 4 pontos, 6 pontos. Então, isso aqui eu já considero uma interação, né, galera? Então, hoje ele meio que fechou a simetria, né? E basicamente é isso aqui para o nosso câmbio, né? A gente viu aqui que hoje, né? Olha só o Forex aqui. Então o real ele começou ganhando, né? Ele começou ganhando ontem, ele ganhou, né? Só que depois no Forex aqui, virou de lado, né? Inclusive o nosso BRL USD, né? Que ele é tratado ali na Comex, né, que você pode operar ali na Comex. Olha só, ele veio descendo enquanto as nossas outras moedas, né, outras paridades, né, como a gente tem aqui CAD, o euro, a libra, né, o yuan, o iene, né. Então começou aqui essa subida aqui e o dólar também acompanhou, né. Depois ele ficou um pouquinho mais flat, né, fazendo umas movimentações, qual o dólar também fez algumas movimentações, né, galera. Mas de forma geral, né, se a gente for ver a primeira Petax futura, a segunda Petax futura e a terceira Petax futura, quem conseguiu fazer essa movimentação aqui, né, da segunda Petax futura e trazer para a Petax até então, né, aqui no nosso 960, né? Aqui está o 960, né? Fez, para mim, eu acho que essa aqui foi a operação um pouco mais fácil, né, galera? Porque ele fez uma movimentação aqui de devolver, né, galera? E aqui também nós temos que entender, temos alguns pontos de referência aqui, né? Por exemplo, o nosso parâmetro de abertura, taxa máxima de câmbio, eu acho que a taxa mínima de câmbio está lá embaixo, né? A taxa mínima está aqui embaixo, né? Isso aqui é dado pela B3. Então, basicamente, ele cortou, né? Cortou a Petax de ontem, ele veio da Petax de ontem buscar o preço futuro de ontem, né? Então, ele fez essa movimentação aqui, ó. Então, ele conseguiu do spot, né? Do D+1, né, e para o Petax de ontem, né, Petax futura de ontem, ele fez essa movimentação. Então, galera, basicamente é isso, tá, pessoal? Deixa eu mostrar aqui o nosso relatório de performance, né? Deixa eu ver aqui, negociações, relatório de performance. Eu fiquei 118 negativo, né, galera? Eu até cheguei a ficar 174, mas esse stop aqui, né, com 4 contratos, né, ele realmente me deixou mais negativo, né? Então tá aqui o gráfico das operações, opa, tá aqui, né? Então cheguei a trabalhar com 6 contratos, mas era 2, né? Então eu entrava com 2, entrava com mais 2, tentava montar a posição, né? Isso aqui montando a posição, né? E eu fiz 6 operações, que um pouco mais do que eu faço, né? Eu gosto de fazer mais ou menos entre 2, 3, 4 operações, tá, galera? Mas esse stop me custou um pouquinho mais, né? Porque eu levei um stop de 192. E as outras operações eu não deixei caminhar tanto, né, galera? Fiquei pouco tempo posicionado e uma região um pouco mais de conflito, né? Ali onde o mercado ele tava querendo fazer algum tipo de movimento, né, galera? Só que tinha muitas, deixa eu mostrar aqui de novo nosso mini índice, né? Aqui foi uma área mais crítica, né? Ou ele poderia subir de novo ou descer. Nesse caso, né? Desceu, tá, galera? Nesse caso, essa eu ia vislumbrar, né? Pelo menos que ele continuasse na alta, porque a nossa macro era de alta, tá, galera? E depois realmente ela virou e agora tá um pouquinho mais de lado, né, galera? Então, basicamente é isso, pessoal. Se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem com o amigo de vocês dúvidas, escreva um comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!